pudesse olhar agora lá para o fundo. Nossa Senhora Auxiliadora, ela vai entrar e você agora vai rezando, vai colocando, porque é esta mulher que avança como aurora é Nossa Senhora, Mãezinha do Céu, aquela que intercede por mim, por você, aquela que às vezes nos pega no colo. Vai colocando agora as suas intenções, aquilo que você hoje trouxe aqui, o seu coração angustiado, aflito, preocupado, às vezes até triste, o coração que às vezes não vê saída, o coração que às vezes não tem esperança. Vai colocando agora nas mãos de Nossa Senhora, porque uma mãe sabe aquilo que o filho precisa. Boa noite. Boa noite. Bacana esse pessoal aqui da frente, né, gente? Eu gosto deles. Eu sou sempre presente, né? Eles nunca faltam. Vou rezar por eles. Foi pedido que esta noite conversássemos um pouquinho sobre abrindo, né, essas semanas com Maria. Tem sido um pouco exercício esses anos do nosso grupo de oração. Trazer um pouco a espiritualidade mariana. Nessa noite falar sobre Nossa Senhora Auxiliadora, que nos remonta ao século XVI lá para trás, né? 1571, cuja história é marcada em 3 momentos para a Igreja, né? Primeiro, nós recordamos aquela batalha que os muçulmanos começaram a perseguir, né, o Império, os cristãos. E os cristãos se sentiram meio que fragilizados ou até sem muita força, né, para confrontar isso, essa perseguição religiosa, né, que a gente, por exemplo, hoje vê, né, um ataque aqui, um atentado ali, né, a gente já fica angustiado, né? Eles vieram com tudo para destruir, né, os cristãos. E o Papa Pio V estava à frente da igreja nesse período, e ele então conclama, né, uma batalha contra os muçulmanos, né? Essa batalha é uma batalha naval. Como sempre nas histórias de milagre, né, eram ali poucos navios cristãos e muitos navios muçulmanos. Então, a lógica matemática, eles iriam perder, né? E ele então chama pelo nome de Maria como auxílio dos cristãos. E aquela batalha é vencida miraculosamente por eles, né? Isso nós estamos lá no 1571. Depois Pio VII, então pulamos um pouco, né, de Pio V, pelo ano de 1816, numa perseguição novamente, né, aí já no Império Romano, quando Nabucodonosor I assume, ele tem o desejo de tomar posse, assim diz a história, do território pontifício. E o Papa, com isso, então, o excomunga da igreja. E ele não se dá por vencido, vai e sequestra o Papa, manda o Papa para a França, né? E o Papa, por 5 anos, vai sofrer ali os terrores, né, da prisão, até que ele vai se desgastando muito, né, o próprio imperador, e ele cede à opinião pública, né, que quer o Papa de volta. E nisso o Papa está dentro da prisão, também, né, pedido pelos cristãos do lado de fora. E aí ele volta para Roma e entra no Estado Pontifício no dia 24 de maio. E aí ele declara nesse dia a festa solene de Nossa Senhora Auxiliadora. Por isso que nós celebramos o 24 de maio, né? O retorno do Papa após alguns anos dentro de uma prisão. Depois aqui para o 1816, para o 1886, né? Nós estamos, 1862, nós estamos no ano em que
acontece em Spoleto, na Itália, algumas aparições de Nossa Senhora Auxiliadora. É pouco narrada isso. Numa regiãozinha pequena na Itália. E ela se apresenta como auxiliadora de um povo sofrido, de um povo cristão. E é bem nesse ano que Dom Bosco está construindo a basílica que ele vai dar o título de Nossa Senhora Auxiliadora em Turim. Então são essas marcas que nós temos assim da história que Nossa Senhora Auxiliadora é. Porque muitos que conhecem os salesianos pensam que a Nossa Senhora Auxiliadora é nossa. Não, ela é da igreja, ela entrou na história da igreja a partir do Papa Pio V, mas foi o Papa Pio VII que deu o nome dela à ladainha loretana, que era a ladainha rezada em época, e depois agregou o nome dela à ladainha de todos os santos, né? A ladainha Maria, dos títulos de Nossa Senhora. Então está ali, né, declarado. E Dom Bosco traz a devoção a essa Nossa Senhora. Por quê? O período de Dom Bosco na Itália, o período que ele vai também fundar a congregação, onde nasce a obra de Dom Bosco, é um período que a Itália está sendo perseguida. Roma está sendo praticamente destruída e o poder da igreja está sendo tirado. Vamos lembrar que o império era de Cavour, né? Na época de Dom Bosco, estamos aí de 1841 para frente. 1841, quando nasce a obra social de Dom Bosco, no primeiro oratório, quando ele se ordena padre, ele vai viver até 1888. Então, de 41 a 88, ele tem uns bons 40 e poucos anos. 62 é o acontecimento dessas aparições, a construção dessa basílica. Ele já está, né, na metade do caminho de sacerdócio dele. E Cavour está destruído, né? E Roma está se perdendo, e aí tem de novo essa perseguição, essa guerra. E os cristãos estão ficando todo mundo atordoado. Na história de Dom Bosco, ele, dentro da obra dele, que ele reúne a criançada, ele é muito perseguido o tempo todo. Eles acham que ele está fundando ali um exército de garotos que vão, de alguma forma, contra o governo. Ele é muito perseguido em muitas situações. E nessa perseguição, então, ele entra, que ele caminhava sempre com uma imagenzinha de Nossa Senhora, que não era Nossa Senhora Auxiliadora, né? Era uma Nossa Senhora da Consolata. Do Bosco, por onde ele ia, ele tinha uma imagenzinha de Nossa Senhora da Consolata. E uma espécie dessa capelinha, né? Ali dentro tinha o coração de Jesus. Onde ele andava nessa imagenzinha. Mas ele adota a Auxiliadora porque ele se recorda que nos momentos mais difíceis da vida cristã, dos cristãos, a Auxiliadora dos cristãos foi a Nossa Senhora, que socorreu a igreja, nunca deixou a igreja afundar, né? No sentido das perseguições. Fato é que nós vivemos dias hoje terríveis, né? Voltamos a viver de novo um lastro de perseguições, de incompreensões, né? E de violência contra os cristãos, né? Em primeiro lugar contra os cristãos e depois, dentro do cristianismo, aquelas perseguições que nós sempre temos dos nossos quebra-santos com relação aos católicos, porque nós, segundo eles, adoramos imagem, né? A imagem para nós é Deus, né? Na concepção imbestial desse povo, né? Então é uma forma de perseguição também, né? E que de certa forma nos agride, né? Porque eles apelam com a ignorância deles, bem ignorantes, né? A agressão àquilo que para nós, né, é muito sagrado, é muito respeitoso, né? A gente tem a veneração dos santos, nós professamos isso no mistério da fé, né? Quando nós dizemos, cremos na comunhão dos santos, e por excelência o primeiro santo que nós invocamos é Santa Maria, Mãe de Deus, né? Se nós homens temos a graça, segundo a nossa tradição, de alcançarmos esse grau de santidade, porque a Bíblia já nos propõe isso, né? Ser santos, né? A igreja nos dá a possibilidade de elevar, né, o grau da santidade reconhecida, e a gente vê que o santo é muito comum, ele nasce, né, do nosso meio. Talvez quando a gente não tinha santos assim perto da gente, a gente pudesse ter essa imagem meio, né, lendária, né? Os santos é lá de longe, né? A gente lê um pouco a história de um santo, mas está lá longe, a gente não sabe como é que funciona o negócio. Só que agora a Santa Eva está rodando por aí, né? A gente tem o São Galvão aqui pertinho de nós, né? Padre Rodolfo, uma expressão de santidade, né, perto de nós, pessoas que o conheceram são vivas, né? Mas todos nós aqui dentro conhecemos
São João Paulo II, ainda que não tão próximos, né? Mas podemos ver ali o que a igreja declara, né? Uma pessoa santa, uma pessoa normal, mas que tem um ideal de vida, que não cede, que é perseguida, que luta por isso, que não fecha a voz diante da perseguição. A história de São João Paulo II é impressionante, né? Sobretudo naqueles momentos da Europa, ali na Itália, né? Que tem muito essa perseguição, né? Esses grupos fechados ali dentro. Aqui no Brasil, a irmã Dulce, né? Uma grande santa, expoente, está aí a caminho dos altares, já como beata. Aqui em Minas, em Axica, né? Uma santa tão popular, né? É uma das santas assim, de grande devoção que eu tenho para dizer, a santidade é isso. Então Nossa Senhora para nós é santa por excelência. Se a gente pudesse entrar no teor da vida dela, o que nós temos? Senão, poucas narrativas do texto evangélico, sobretudo em Lucas, que é chamado o Evangelho da Infância de Jesus. Então tem a presença de Maria, mas que se encerra ali. A gente sabe que o Evangelho não é para narrar a história de Nossa Senhora, é a história de Jesus Cristo, evidentemente. Os apóstolos são discipulados de Jesus Cristo, mas ninguém teve a delicadeza de contar para nós como é que encerrou o caminho de Maria. Deveria ser ali o início, pelos Atos dos Apóstolos, em determinado momento, alguém dizer, hoje morreu a mãe de Jesus. Nem as cartas mencionam, ninguém menciona, mas Maria simplesmente, e deveria ser assim. A história é do Cristo, ela aparece, pronto. Para reafirmar, que diante da palavra de Deus, nós somos esses meros instrumentos, a história não está em nós. Até para você ter a liturgia da festa da Assunção de Nossa Senhora, que nós celebramos oficialmente no dia 15 de agosto, e no Brasil se jogou, como quiseram cancelar esse feriado, então, para não deixar uma grande festa dessa no dia de semana, se lançou no domingo seguinte, você não tem o Evangelho da Assunção, você não tem um texto da Assunção, então eles vão se apropriar do mais bonito Evangelho da Bíblia, que é o Evangelho da Visitação, onde Maria enaltece a figura de Maria como aquela que reconhece a grandiosidade de Deus. Agora, parar diante do título da auxiliadora dos cristãos é a gente poder dessecar um pouco esse nome, e trazer para o nosso tempo, que é o auxílio, auxiliar, prestar ajuda. Estamos juntos, conte comigo. E só ajuda, só auxilia quem não atrapalha, Eu não tenho como auxiliar se eu estou ausente. O auxílio pede presença. Então nós sentimos a presença de Nossa Senhora. E é tão próximo a nós, por quê? Porque nós somos cristãos. E se eu quero que ela me auxilie no meu caminho de cristianismo, para que eu seja fiel, para que eu lute contra todas as tentações, que eu não desanime, não esmoreça diante desse caminho, não há forma mais bonita de dizer, eis a auxiliadora dos cristãos. E aí você tem, em poucas pinceladas, o momento em que Maria ela é o auxílio. Vamos pegar, por exemplo, o momento em que ela vai à casa de Isabel, em Carim, lá em Israel, vai prestar o auxílio à sua prima Isabel. Nós temos um relato breve, mas um relato fecundo de uma mulher que veio prestar auxílio. Pegou vassoura, varreu, ficou com Maria alguns meses, com Isabel alguns meses, depois voltou para Galiléia. Mas nós temos o relato também em João de Maria que está dentro de uma festa, convidada, ela não é a responsável da festa, mas percebendo uma situação meio deselegante da parte dos convidados, ela presta o auxílio, ela entra em cena, ela não precisava entrar em cena. Quem é Maria no meio de uma festa? Quem é a mulher numa festa judaica? Nada. Quem tinha que prestar atenção, dar cuidados ali, é o dono da casa, se não o noivo, algum homem da casa. Olha a figura de uma auxiliadora que percebe uma situação particular e entra em cena. E a auxiliadora ousada, ela entra em cena nada mais, nada menos que na figura do filho dela. Jesus, eles não têm mais jeito. A experiência que a gente faz de Nossa Senhora é não essa. É uma imagem, eu na minha educação de criança, foi a imagem que sempre me acompanhou dentro da minha casa, porque minha mãe tinha essa tradição de todo dia 24 também colocar na penteadeira dela
não se usa mais penteadeira, né? Ela levava todo mundo no quarto dela para acender a velhinha cedo e passava o dia inteiro a penteadeira da Dona Luzia, né, que você conheceu. Ponto. E paralela a ela, eu tinha sempre um carinho, mas eu não contava para não ficar muito chateada, a Nossa Senhora Aparecida, né? E a Nossa Senhora de Fátima. 3 Nossas Senhoras. Engraçado isso, né? De falar, Nossa Senhora é a mesma, mas ela tem as suas historinhas, né? É como uma, desculpa a nojenta comparação, como uma atriz de novela. Às vezes a mesma atriz é boa, o Dr. Bela era uma pessoa totalmente diferente, mas engraçado, é a mesma pessoa, né? Hoje a gente tem carinho, a gente tem raiva, né? Nossa Senhora, ela dá uma interpretação, até porque as histórias dela são bonitas. Se você entra na história de Fátima, a delicadeza de uma mulher que dialoga com 3 pastorinhos ignorantes, mas na história deles fecunda a santidade de 3 santos da igreja, 2 já reconhecidos. E engraçado, né? Aquela que se consagrou, ofereceu sua vida, não ganhou a santidade ainda reconhecida. Os 2 moleques já estão no altar, né? Mas vamos a Lourdes, de novo, uma mulher que entra numa gruta, numa história de um país e está lá, aparecendo lá, camponês, uma jovem, está ali, a história dela consagrada, e assim vai. Vamos para Guadalupe, ela vai se apresentar ao índio, dentro de uma história em que ela podia entrar em tanta... Então ela vai sempre confirmando o que ela falou em Lucas. O Senhor, Ele eleva os humildes. Ela não ia aparecer para os grandes, né? Quer ter uma predileção carinhosa por Nossa Senhora? Seja humilde. Nossa Senhora entra em cena. Hoje me procurou uma pessoa para dizer, padre, não sei se o senhor lembra, de fato, eu disse que lembrava, mas meu Alzheimer não deixou lembrar. Eu vi outro dia aqui na igreja pedir uma bênção do senhor, que eu tinha que resolver um problema muito sério, né, fora, e o senhor então me disse assim, eu vou te dar uma bênção, mas reze para que o seu problema já vá sendo resolvido. Ó minha mãe, ó minha rainha, põe tua mão antes da minha. Padre, quando eu cheguei lá, a coisa era impossível. Eu fui rezando. E a coisa não estava solucionando, eu estou rezando. E a coisa não estava solucionando, eu estou rezando. De repente, no último momento, alguém levantou e foi a meu favor numa situação judicial. E eu só vi isso. A pessoa disse para mim assim, eu não sei porquê, mas eu senti assim uma vontade muito grande de lhe ajudar. E por conta dele, o processo se reverteu e caiu para o meu lado positivo. Eu vim agradecer. Eu falei, então, continue rezando. Ó minha mãe, ó minha rainha, porque eu não duvido que ela vai, né? Quando eu tenho que resolver alguns problemas, né? Que problemas são coisas boas. Problema é o que acontece aqui dentro. Então eu vou, ó minha mãe e minha rainha, põe só um monte de minhas, né? Aí a coisa vai se resolvendo. Isso era uma pequena ejaculatória que uma irmã salesiana, ela começou a rezar, né? Então a gente traz, essa irmã também está em processo de canonização no Instituto da Filha de Maria Auxiliadora. Então é a auxiliadora que você vai viver como alguém que está muito perto de você. Ainda que as pessoas tenham, mas eu tenho a fé em Cristo, eu não dependo. Não, continue tendo a fé em Cristo, porque eu também tenho. Eu não troco a minha fé em Cristo por nada. Mas para quem tem sentimento de família, para quem compreende que é tão bonito, né? Deus quis uma mãe. Porque Ele era Deus, Ele podia ter feito um processo diferente. Eu vou nascer assim como um astro que caiu na terra, sabe? Cometa Halley, Deus, né? Desejou nascer de mulher. Desejou entrar na história humana e começar pelo processo de uma mulher. E escolheu uma jovem, você conhece toda a história, e essa menina descobre a grandiosidade de Deus do nada, porque ela era filha também de um pregador. Diz o apócrifo que Joaquim era um grande pregador da sinagoga. Mas ela e a dona Ana ficavam dentro de casa. Ela era uma menina. Como é que essa menina declara, né, um poema tão profundo para dizer, esse é o Deus que eu tenho feito já a experiência na minha vida. O Senhor, o Todo-Poderoso, fez em mim grandes coisas. Começou a fazer nada ainda, Maria. Calma, Ele ainda vai fazer. Não, já estava fazendo. Ao escutar a palavra de Simeão, olha, a vida não vai ser fácil não. Ela tinha o tempo todo para poder negar esse processo. São as perguntas mais sábias que as crianças fazem para nós. Pá,
Se nós já tivesse dito não, como é que ia ser? Se eu soubesse, meu filho, eu ia escrever o outro evangelho, né? Claro que a gente quer criar outra história, não é verdade? Se o Batman não encontrasse o Robin, como é que ia ser, né? Eles não teriam casado, não sei, né? A gente sempre quer ter o outro lado da história, né? Não sei. Como eu contei, brinquei na missa domingo, e ontem um cidadão estava comigo ali no Pilates, e ele falou: padre, o senhor acabou que o senhor não terminou a história. Eu falei: que história? O senhor contou lá que a criança perguntou o nome completo de Maria. Eu falei: mas você estava na missa? Ele estava. E como é que é, padre? Eu não sei. É a Maria de Nazaré. Se fosse no Brasil, era Maria da Silva, né? Para cair no enredo nosso. Então, nessas pequenininhas perguntas, a gente quer sempre, e se for? Não, foi assim. O anjo bateu o olho em Nazaré, tinham tantas outras possibilidades. Nazaré, geograficamente, historicamente, popularmente não é nada, né? Até Nazaré é uma cidadezinha, mas foi ali. Depois ainda corre para Belém para nascer. Então, é o Deus que vai mostrando a história para nós, né? Alguém que quer ser para nós conforto, alguém que quer carregar o nosso fardo, alguém que quer nos ajudar a não desanimar na vida diante das misérias, tinha que ser o primeiro a dar o passo. Eu vou nascer numa condição subhumana, vou viver numa condição subhumana, vou viver numa situação bem esquisita, para você ver que eu sou o primeiro a ir passando por tudo isso aí. Segunda-feira, dando uma explanaçãozinha de teologia, ainda falava, né, dentro do tema, que Deus foi o que primeiro viveu a fé, a esperança e a caridade. É engraçado dizer isso, né? Mas Deus foi o que primeiro praticou, para depois dar para nós esse dom teológico. Então, rezar para Nossa Senhora Auxiliadora é isso. É quando a gente, em primeiro lugar, situa Maria como um auxílio nesse caminho. É bonito nas bodas de Caná. Ela é a intercessora, auxiliadora para um pedido. Né? Virou uma canção bonita dentro de uma banda, Grão de Trigo, que vocês conhecem, né? Peça à mãe que o filho atende. Quer dizer, Nossa Senhora, ela pode ser esse intermeio, esse intermédio, né? esse auxílio sempre. Eu queria esboçar na oração dela, né? Nas palavras dessa oração, a riqueza, né, que a gente pode experimentar. Diz uma das suas orações mais eclesiástica, né, aquela oração mais pesadona: Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos. Nós os escolhemos como Senhora e protetora. Dignai-vos mostrar aqui o vosso auxílio poderoso. Preservai as nossas vidas de todo o perigo, de tudo aquilo que possa ser as nossas dificuldades. Abençoai, protegei, defendei e guardai como coisa vossa todas as pessoas que vivem em nossas casas e nossas famílias. Concede-nos, sobretudo, a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Um coração simples. Dai-lhe a fé de que tivestes na palavra de Deus o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus, e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nas nossas casas, nas nossas famílias, que vos foi consagrado. Mas é bonito isso: Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos. Essa é uma delicadeza, minha gente, que nós católicos precisamos ter, até para, nessa contínua perseguição dos nossos irmãos quebra-santos, desses quebra-santos, a gente se posicionar, né? A nossa fé cristológica, mas nós, graças a Deus, dentro da nossa tradição católica, quer aqui no Ocidente, quer no Oriente, nós temos a oportunidade de venerar. Nós temos a oportunidade, dentro da tradição católica, de ter a iconoclastia. É bonito isso? Que bonito saber que a nossa igreja toca o belo, que além das palavras fecundas e profundas da Bíblia, nós podemos contemplar a beleza arquitetônica, né? Daquilo que a arte da religiosa, ela nos permite chegar perto de Deus. Nós sabemos que tudo isso é um instrumental, mas alguém ainda quer insistir conosco de que nós ficamos venerando essas coisas. Venerando não, adorando.
que para nós isso são deuses, e querem fundamentar na Bíblia. Outra ignorância porque não sabem ler o texto. Então é nessa hora que a gente tem que pedir, não precisa confrontar. Irmão, minha mãe, tenha misericórdia, você já enfrentou tantos afrontos, tantas misérias, né? E que machucam a nós católicos, ferem a nós católicos. Me lembro, há 2 anos, estava na semana de unidade dos cristãos, né? Estava exatamente dentro de uma igreja evangélica, este dia, foi a última vez que entrei num treco desse, e claro, a liturgia, bonito, né? São poucos os pastores que demonstram, né, um diálogo, demonstram respeito e, acima de tudo, educação. E aí eu abri o meu celular, o que tinha acontecido naquele dia, na Bahia, né, um desses, que quebrou uma imagem, urinou sobre a imagem, depois jogou gasolina e botou fogo, para dizer, né? E eu mostrei para ele aqui. Nós estamos na semana da unidade. Falou, Padre, perdoa-nos. Nós também choramos por esses nossos irmãos. Se eu não suporto alguma coisa que aconteça dentro do muçulmanismo, se eu não suporto alguma coisa que acontece dentro do espiritismo, se eu não suporto alguma coisa que acontece dentro da tradição dele, eu tenho que ter aqui, em primeiro lugar, a educação de respeitar as diferenças. 2, eu não creio, mas se aquilo para ele é um ato importante para o seu processo de fé, meu irmão, faça isso. Não existe uma religião perfeita, a religião é nossa. Nós criamos a religião, Deus não criou nada. Agora, eu fundamento a minha experiência crística no homem que, segundo a minha fé, testemunhado na história bíblica, ele nos fala dessa igreja. Sobre você, Pedro, eu vou lançar a minha igreja. Não essa igreja que nós conhecemos, aquilo que Cristo desejou, uma comunidade de irmãos e irmãs. E no momento mais derradeiro dele, ele deu a um dos seus discípulos: filho, eis a tua mãe. Talvez eu não poderei estar mais nas reuniões todos os dias com vocês, eu vou aparecer só nas primeiras, então eu vou dar o que eu tenho de melhor, para que ela seja, enquanto estiver aí também, o auxílio que vocês necessitam para vocês poderem viver, né, os primeiros tempos desta minha comunidade, minha igreja. Eu costumo dizer, né, já me escutaram falando essa expressão, no fundo, na lógica da matemática, não foi João que levou Maria para casa, não, foi ela que levou ele para casa. Ele devia estar tadinho, com medo, tremendo as pernas, molequinho ainda. Eu falei, vem cá, meu filho, esse que eu levo você. Para quando não ficar muito graciosa, inverte o texto. Ele que levou ela para casa. Coitada, ela deve ter pego ele no colo, né? Porque ela estava ali. Ela estava amparada, nada mais, nada menos, por aquele que a amparou desde o momento que soprou no ouvido dela. Você encontrou graça diante de Deus. Você encontrou graça diante de Deus. Não seria a coisa mais linda que a gente poderia escutar também nós? Pensou? Eu estou ali dentro da minha oração, na minha capela, quietinho. Pensou? Pensa nisso, você está lá. Daqui a pouco vem alguém no seu ouvido e diz: oi, você olha assim, Deus, cai só uma pena. Não? Você encontrou graça diante de Deus. Não precisa mais nada. Eu já saio soltando foguete na capela, né? Você encontrou graça. Deus se alegrou com você. E a alegria que Deus prorrompe no coração dessa menina é tudo que ela vai começar. Não temas, Maria, não temas, não temas. São palavras que passam tão rápido numa leitura do Evangelho, mas se você parar para pensar na história, não temas, Maria. Você encontrou graça diante de Deus. Você encontrou graça diante de Deus. Você vai viver uma experiência de vida que o tempo ele vai fecundando. Maria já nos ensina, né? Ela como auxiliadora nos ensina, você quer fazer uma experiência profunda, crística?
Faz essa experiência. Deixe Deus ir agindo, e a cada tempo, alguma coisa que você não compreender, faz o exercício que eu fiz. Maria meditava essas coisas no coração. Às vezes a gente está fora porque a gente não medita, né? Dependendo da situação, a gente já reage. Maria não, ela se recolhe. Fico imaginando Maria silenciosa, discreta, né? Às vezes a gente vê umas Marias, né? Assim, no tempo de hoje. Na história humana, quantas Marias, né? A gente vai até associando para dizer pessoas que são tão importantes, tão fundamentais no processo histórico daquela situação, daquela família, daquele bairro, e ao mesmo tempo são pessoas tão bonitas. Não de uma beleza estética, né? De uma beleza que toca. Por quê? Você encontrou graça diante de Deus. Deus vai agindo. Está difícil? Auxiliadora, me auxilie. Não faz não. Eu preciso aprender. Me auxilie. Auxiliar é gostoso, né? Eu sou o auxiliar do fulano, né? Bispo auxiliar é aquele que leva menos pancada, porque o coitado é o que, né, o primeiro. Gostoso é ser vigário. O vigário é ser auxiliar do pároco. E quem vai levar para o lado é o pároco. É o vigário sempre de boa, né? Pode fazer as cacas que quiser, mas ele é o vigário, não é problema, né? Nesse Brasil, o gostoso é ser vice, né? Porque o vice, ninguém sabe quem é. Quem é o vice-presidente da República? Eu não sei, né? Porque a situação está tão conflitiva, né, que nós já não temos mais nada, né? Não sei quem é que está vendo aquele galingueiro, aquele chiqueiro, né? O negócio está feio. Né? Então, queridos irmãos e irmãs, né, vamos pedir, né, dentro destas semanas que estaremos aqui, tendo a oportunidade de rezar, né, Nossa Senhora, em primeiro lugar, que Deus nos dê a graça tão bonita da gente entrar, né, nessa mariologia. Saber que a igreja nos dá isso, né? O momento histórico dela, ela proclama um dogma da Imaculada. O momento histórico dela, ela proclama um dogma da Assunção. O momento histórico dela, ela proclama um dogma da Encarnação. Olha que situação bonita, vai dizer, Maria tem a sua importância para nós. A própria proclamação da Assunção, a gente fica sempre nesse questionamento, né? Mas Maria morreu. São perguntas que você tem que olhar para a pessoa, né? Como é que eu sei? Já falei na missa, né? Foi um evangelho apócrifo que narra que Maria está sepultada lá no horto, no Getsemane. Tem uma igrejinha lá, discreta, ninguém nem sabe, tá ali. Segundo a tradição, ela vai ser sepultada no lugar onde o filho chorou a dor. Né? Mas é uma tradição apócrifa. Não há nada ali. Mas houve alguém que achou a história interessante e começou naquele tempo a rezar, né, pelo dia da morte de Maria, que a gente chama de dormição. Né? Maria entra num repouso profundo. Não toca a morte carnal. Né? Nesse repouso profundo ela vai ao céu de corpo e alma. Eu já me contento com isso. Eu sou fácil de ganhar as coisas. Né? Agora assim, padre, mas foi que mesmo que Jesus pisou? Né? Tanto que eu falei para o meu pai lá em Cruzeiro, já marca os lugares que eu pisei aí, onde eu andei, tá? Que a hora que eu for proclamar, aqui tomou banho. Guarda aí, né? O povo é assim, né? O dia que São João Paulo II esteve lá em casa em Campo Grande, né? Ele ficou hospedado na nossa casa salesiana e conta, né, a história. Eu tive a alegria depois de visitar o quarto, né? Nós tivemos que transformar um quarto da casa no quarto oficial do Papa. Esse quarto ele fica fechado, tem uma placa. Imagina o dia que eu fui lá, o furdúncio que eu não fiz, eu dormi nesse quarto, né? Consegui, eu fui a fogo naquela casa. Dormi mesmo, que nem sabia. Bonito o negócio lá. Mas, para dizer, no dia seguinte, as pessoas que limpam a cama, foi bonito o padre Salesiano, diretor, né? Ele falou, deixou as senhoras que limpam, né? Elas foram lá no travesseiro para pegar fiozinhos de cabelo do Papa. Né? Olha que bonitinho, porque cai alguns, né? Ele dormiu lá umas 2 noites, né? Então tinha um acúmulo de cabelinho, né? Guarda o higiênico, guarda tudo que puder, né?
É do Papa, né? Não deve ter nem cheirinho. Deve ser gostoso. Deve ser cheirar camphor, né? Rosas, cachemir, né? Mas para dizer, é bonito isso. Eu acho bonito, né? Então, foi ali, foi aqui. Eu acho bonito quando o dogma fala: Nossa Senhora entra no repouso profundo e elevado, corpo e alma. Lá em Israel, você tem naquela igreja lá, né? O desenho, bonito trabalho, do nascimento de Nossa Senhora, na igreja de Santana. É o que se tem. Então, parece o nascimento de Maria. Bonito. Eu fico, nossa, mas como é que foi, né? Um artista esboçou aí dentro. Está lá. Você visita, você pode ver essa foto, né? essa pintura. Então, é aqui que nos encontramos. E que bom abrir, né, essas semanas com aquela que é para nós a auxiliadora de tudo que vai acontecer para frente, né? Que ela nos dê a graça de sermos auxiliados constantemente, nas alegrias, nas perseguições, né? Imagina então, se naquelas graves perseguições da igreja, esses papas puderam testemunhar isso. É bonito ver um papa que testemunha, né? É bonito ver ali, né? Nós podemos testemunhar nas nossas perseguições. Às vezes eu estou perseguido dentro de casa, não estou sabendo, né? O marido que fica enchendo, que você está aqui na igreja inteira, vem casar com o padre. Nossa Senhora Auxiliadora, auxiliar em mim. Né? Uma perseguição ou outra no trabalho, aquelas, né? Senhora Auxiliadora, auxiliar em mim. Né? Reza mesmo. Contra esses muçulmanos catastróficos que estão perto de nós, né? Perseguindo, matando, né? Essa sina de violência humana está absurda, né? A gente não sabe trabalhar com o diferente, precisa matar. Você não gosta de mim, mata você. Pronto. Bem diz o Evangelho, né? Eles podem só tirar a nossa vida. Mas não pode tirar mais nada, gente. Né? Rolou esses dias aí, um videozinho do Padre Léo, né? Falando no mar do Luiz Inácio, coitado. Ele ainda fala, vai matar eu! Mas não mata, mas pode matar, né? O essencial para Deus, ninguém tem poder de matar. Então, que a Nossa Senhora Auxiliadora seja para nós auxílio, ela nos leve, né, a essa experiência fecunda de Deus, nos momentos em que nos sentimos agredidos, né, moralmente, agredidos fisicamente, agredidos de tantas formas, né, que a gente só clame. Conheci um grande exorcista que, quando tinha lá os perreios do bicho pegava mesmo, quando o encardido vinha, a Dilma Rousseff baixava um pouco, ele não fazia furdúncio, não. Sabe o que ele rezava? Bichão trepando, babando, engana a dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito seja o capaz de sair. Mas você não vai espantar, falei, quer coisa melhor que isso? Reza Ave Maria para você ver. O bichinho ficava manso, viu? Esse exorcista é bom. Precisa usar cruz, alho, pimenta, carne de Corinthians, não sei nada. Porque acredita na oração que brotou do coração da Isabel. Bendita és tu que veio aqui, bendito é o fruto do teu ventre. Maria, você acreditou, por isso que Deus vai realizar grandes coisas. Olha, a quem nós estamos pedindo auxílio? Aquela que Deus irá realizar grandes coisas. Pedimos a ela joga, filho, olha, eu em alguns momentos da minha vida eu faço essa oração para Deus. Deus, você sabe que eu não estou pedindo para mim, mas se o Senhor fizer esse milagre aqui, vai causar tanto esse povo. Eu falo assim com Deus, falo, gente. Eu vejo o negócio, Padre do céu. Aí quietinho eu falo, Deus, desculpa o meu jeito de falar, mas obrigado, viu? Isso é lindo. Por quê? Porque ele não precisa, eu não preciso que ele pobre para mim, que ele é Deus, eu já sei. Às vezes tem um povinho, né? Que fica lá, agora que ela passar, Deus, faz um sinal para nós aí. Não vou fazer sinal nenhum, não. Já veio o Jonas, vocês não gostaram, veio a outra lá para o inferno. Né? Essa parte não tem no Evangelho, evidentemente. Só no meu apócrifo, né? Vá para o inferno. Esse versículo é meu. Mas dá vontade, né? Dá vontade. Igual aquelas crianças, tocamos flauta, vocês não cansaram. Choramos, vocês não choraram. Não comeram, aí eu paro. Essa parte é minha do Evangelho, né? Porque nós somos assim. Então que a Auxiliadora nos dê a graça, né, de muitas situações da vida. Sempre que você pedir a ela, recorde-se disso. Eu estou pedindo àquela que encontrou graça diante de Deus. Deus fará nela grandes coisas. E ela pode ser a intercessora nossa, sim.
Pode pedir direto a Deus, Deus também vai fazer. Mas que filho que não cede, né? Quando a mãe sabe o jeitinho certo de conseguir que o filho faz. Mulher, minha hora não chegou. Eu fico imaginando essa cena, ela nem deu bola. Pega uma vasilha d'água lá que ele vai fazer o sucesso. E saiu, porque o evangelho não conta, não é? Mulher, minha hora não chegou. Você vai pegar umas talhas, ela põe aí, porque deve ter visto já. Em casa a gente conversa, o chinelo vai rolar, né? E aí Jesus faz o milagre, ela acompanha a primeira graça do milagre. Uma vez a irmã Dulce me ensinou isso, né? Ela também era abusada para rezar. Ela chegava às vezes na frente da imagem de Santo Antônio, a devoção dela é Santo Antônio. Pô, faz uma coisa aí, meu povo está passando fome. Ia dormir no dia seguinte e a despensa estava cheia. Parecia um bom cristão lá que doava pão, arroz, biscoito, aquelas coisas, né? Então a gente precisa ser mais ousado, sim, né? Que Nossa Senhora Auxiliadora nos dê a alegria de sermos com ela, né? Filhos bem amados de Deus, dispostos, viu? Eu não fico com medo não, das batalhas. Católico é católico, não tem medo de batalha, não. Os ruinzinhos têm. É nessa batalha que a gente vai pedir ao Nossa Senhora. Está difícil, mas eu estou aqui. E quando a gente fala de situação difícil, é a que muitos de vocês passam também. Né? Às vezes a gente tem uma situação que você fica, meu Deus, pai. Tem hora que eu pego umas situações aí dentro dessa sacristia que eu fico por conta, meu Deus, o que eu falo agora? Eu falo, não, só põe sua mão, põe sua mão, aí vem uma luz. E ao mesmo tempo assim, a gente quer concretizar, né? Às vezes eu falo, eu queria tanto poder pegar esse seu problema para mim, né? Mas não tem como, são coisas concretas, é uma coisa de família, é uma decepção da vida, é uma frustração, é puxa vida, padre, eu quero tanto, esse negócio não acontece na minha vida, o que eu faço? Aguenta. Só que não dá para você falar assim para a pessoa, né? Você quer ajudar logo, você queria ter né? Tome esse pozinho que dá certo, às vezes eu queria ser Harry Potter, né? Ó, já aconteceu, mas eu lembro, essas coisas são lenda, fábula, historinha, tudo para poder dormir, né? Aí Deus fala assim, calma, Padre Silvio, a graça dela não está aqui, tá lá. Faz ela continuar perseverante até o céu. Aí ela vai ver o que é coisa boa. Então, os grandes santos, mesmo, tadinho, tiveram uma vida tão triste. Você passar pela vida, ó, São Francisco, São Padre Pio, gente, né? Ô, esse homem sofreu. Santa Rita, Santa Mônica, São Silvio, gente do céu. Aguenta. Lá que você vai ver, olha lá, é santa, bonito. Dom São Sebastião, gente, dó. Depois de santo, ainda está amarrado na água com as flechas, né? Podia dar uma roupinha para ele, tirar ele do gaio. Fala que é um São Sebastião diferente, mas está lá, sofrendo, né? Então, é ali que nós vamos pedindo, né? Sempre mais a intercessão da auxiliadora. Não duvide daquilo que a auxiliadora ela pode fazer. Eu queria convidar você agora a olhar para essa imagem, não a imagem, né? Mas deixar os seus olhos penetrarem carinhosamente a jovem Maria, que se sentiu tão tocada pelo Espírito Santo, que foi capaz de pronunciar, né, palavras tão fecundas. A mulher cujo Apocalipse diz, ela pisou sobre a serpente, lutou contra o dragão. Ela não se angustia, né, com esses ataques, às vezes feitos a ela. Ela é a rainha, mãe de Deus. E mãe que chora por filhos que estão longe, filhos ingratos. Quantos filhos, né, andam aí machucando as mães? Filhos que batem nas mães, filhos que violentam as mães. Quando eu vejo esses homens e mulheres que agridem Nossa Senhora, eu sempre penso nessas mães humanas, cujos filhos já feriram moralmente, feriram a carne. Nossa Senhora sabe. Nossa Senhora olha agora por você, pelas suas necessidades. Sobretudo quando a gente tem aqui um pouquinho de água só. E a gente pede para ela, Nossa Senhora, pede para Jesus transformar a minha água em vinho. E o milagre é esse, ela transforma no vinho de melhor qualidade. Que ela olhe por você, pela sua família, pela sua casa. Nossa Senhora compreende a dor dos seus filhos. Como se agora ela deixasse o menino Jesus aqui no colo dela e segurasse você. Você está no colo de Maria. Mãe terna, mãe auxiliadora.
Mãe que está do lado daqueles que sofrem, dos abandonados, daqueles que têm dor. Eu te entrego, Maria, esses meus irmãos e irmãs na fé, e pedimos como filhos, acolhei-nos sobre o vosso manto. Apresenta junto do seu Filho Jesus as nossas necessidades, também as nossas alegrias. Queremos renovar o nosso amor por Ti, Maria. Pedimos perdão por tantas ofensas que você ainda hoje recebe. Mas uma certeza que a própria palavra nos diz: você será bem-aventurada de geração em geração. Que o seu Filho hoje acolha as nossas necessidades. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Maria, auxiliadora dos cristãos, ouve, Senhor, minha oração. O Senhor esteja convosco. Oremos, Senhor eterno e onipotente, que pela intervenção do Espírito Santo divinastes preparar o corpo e a alma da Virgem Maria para a digna morada do vosso Filho. Fazei que também nós sejamos livres da morte eterna e dos males que nos rodeiam pela intercessão daquela cuja lembrança hoje e sempre nos alegra. E de seu Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, auxílio dos cristãos, desça sobre você, sobre a sua família, sobre este grupo de oração, sobre estas 7 semanas com Maria. A bênção de Deus, rico em bondade e misericórdia, o Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Dom Bosco fez uma novena de Nossa Senhora Auxiliadora, simplesinha, acho que vocês conhecem. E ele dizia: reza essa novena que é a mais poderosa de todas. E quem reza, consegue. Pede coisa boa, viu? Aí você vai ver. Às vezes você vai pedir para o Brasil ficar santo, aí Nossa Senhora não aguenta. Quem quiser, acho que eu tenho algumas lá, mas a gente pode fotocopiar, né? Até o final. Quem quiser conhecer uma noveninha que você faz todo dia, né? 9 dias bonitinho, bem simplesinho. Fica no santinho dela. Se eu encontrar, eu vou deixar uns com você. Nossa Senhora Auxiliadora, auxilie-nos nas nossas necessidades, hoje e sempre. Amém. Ó Mãe Santíssima, leve a Deus, e para sempre exultarei com cantos ternos de louvor, buscando a salvação. E nessa hora eu me entrego a Ti. Dentro em meu peito está a vontade de Te conhecer, Maria. Maria, Tu que és porta do céu. A Maria, Nossa Senhora, a porta do céu. Amém? E você saia daqui com essa convicção que Nossa Senhora é a nossa auxiliadora. Amém? Amém.